A letra mata, mas o espírito vivifica. Um estudo do significado e aplicação deste princípio bíblico. Você entende o que lê? O princípio a letra mata, mas o espírito vivifica, é uma passagem bíblica amplamente conhecida, encontrada no Novo Testamento, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa passagem tem sido objeto de muita reflexão e interpretação ao longo dos séculos e continua a desempenhar um papel fundamental na compreensão da espiritualidade cristã. Este estudo tem como objetivo explorar o significado e a aplicação desse princípio à luz das Escrituras e das tradições teológicas. Para compreender plenamente o significado da frase a letra mata, mas o espírito vivifica, é essencial considerar o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. A passagem se encontra no capítulo 3 de 2 Coríntios, onde Paulo discute a superioridade do ministério do Espírito em relação ao ministério da lei, a letra. Ele compara a antiga aliança, representada pela lei dada a Moisés, com a nova aliança em Cristo, que é marcada pela presença do Espírito Santo. A letra refere-se à lei, que, embora santa e boa, não pode salvar o homem. A lei revela o pecado e sua gravidade, mas não tem o poder de perdoar pecados ou conceder a vida eterna. Assim, a letra mata significa que a lei condena o homem, tornando-o culpado diante de Deus. O Espírito vivifica. Em contraste, o Espírito Santo concede vida espiritual e poder para viver em conformidade com a vontade de Deus. A vida espiritual é um presente de Deus, capacitada pelo Espírito Santo, que transforma o coração do crente e o capacita a viver em retidão e santidade. Vamos nos aprofundar mais no assunto. O apóstolo no capítulo 3 estava continuando uma reflexão sobre a importância do ministério apostólico, que já estava sendo refletida no capítulo 2, quando o apóstolo utilizou as expressões tábuas de pedra e tábuas de carne no verso 3 deste capítulo. Ele estava estabelecendo um contraste entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento, uma diferença entre o ministério de Moisés e o ministério apostólico instituído por Cristo. Moisés tinha dado aos israelitas a lei em tábuas de pedra, e estes foram incapazes de guardá-la no coração conforme o Senhor ordenou em Deuteronômio capítulo 6 verso 6, e Deuteronômio capítulo 9 verso 10. Por isso os israelitas foram punidos com o exílio. Com base no contexto descrito acima, é fácil entender o verdadeiro significado de a letra mata, mas o espírito vivifica. Nessa frase, a letra que o apóstolo se referiu significa a lei mosaica, que mostrava a incapacidade humana em obedecê-la. A lei apontava a desobediência dos homens para com os mandamentos de Deus. Os religiosos judeus entenderam essa lei como um tipo de código externo, e com seu legalismo achavam-se cumpridores da lei. Mas na verdade, eles estavam sendo condenados por ela. É por isso que a letra mata. Observem agora o texto com o seu contexto imediato. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, só que agora não somente o verso 6, mas sim, o verso 6 e 7, o 8 e o verso 9. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Entenderam? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Está se referindo aos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. O homem sem o Espírito de Deus era incapaz de cumprir ou viver por esses mandamentos. Era impossível ser justificado pela lei, porque a lei só apontava o pecado. Ela não capacitava o homem para viver debaixo da lei, ela não mudava o interior do homem. Somente o Espírito de Deus é capaz de mudar alguém de dentro para fora. A letra mata não significa uma proibição ao estudo teológico. Infelizmente, muitos grupos ao longo do tempo, na tentativa de priorizar o caráter espiritual das Escrituras, acabaram condenando o estudo teológico. Quem defende esse tipo de postura acaba enfatizando um significado místico e oculto na Bíblia. Segundo quem pensa assim, essa espiritualidade é negligenciada por quem se empenha em estudar a palavra de Deus. Para eles, alguém que preza por uma boa interpretação bíblica é uma pessoa carnal que não consegue entender os mistérios que são revelados apenas aos espirituais. Todavia, a frase a letra mata, mas o espírito vivifica, como podemos ver, em nada sustenta esse pensamento equivocado. É claro que precisamos sempre orar para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento a fim de que possamos compreender as verdades das Escrituras. Mas ao mesmo tempo devemos estudá-la e examiná-la diligentemente. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Vamos espalhar conhecimento. Deixe seu like e se inscreva.